Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a tua recompensa. Quando, porém, tu jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, queridos amigos, nesse dia 19, nesta quarta-feira, o texto que nós acabamos de ler do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 6, e depois do versículo 16 a 18, é uma lição para cada um de nós. Eu já quero pedir a você que possa se inscrever no canal, que você possa compartilhar esse vídeo, deixar seu comentário, deixar também o seu like. Isso ajuda demais o crescimento, a visibilidade do nosso canal, para poder fazer a palavra de Deus chegar a muitos corações. Bom, o texto que nós acabamos de ler, ele é de uma riqueza sem igual, porque ele está falando daquelas três coisas que quando nós entramos no tempo quaresmal, é dado um, vamos dizer assim, é dado um destaque maior nessas três coisas, principalmente quando nós vamos entrar na quaresma. A quarta-feira de cinza, ela nos coloca exatamente na dimensão desse retiro espiritual que é a quaresma. E lá é colocado para nós jejum, oração e esmola. Ou esmola, jejum e oração, aqui não tem uma ordem, mas é colocado para nós como armas para vencer o espírito do mal. Então, jejum, esmola e oração é colocado na nossa vida como uma grande arma para esse período que, quando a gente entra na quaresma, nós vivemos. E o texto do Evangelho de hoje está nos falando que essas três coisas, se elas forem feitas puramente por vaidade, elas não têm o menor sentido de ser. É isso que Jesus está chamando a atenção para nós. E isso aqui, meus irmãos, é um grande processo de santidade para as nossas vidas. É um grande processo de santidade. Veja, porque nós muitas das vezes fazemos as coisas certas, mas de maneira errada. Nós fazemos às vezes com o objetivo, a coisa em si é boa, mas com o objetivo errado. O objetivo de tudo que a gente faz, e aqui o Evangelho de hoje está colocando para nós exatamente aquelas coisas mais importantes, aquelas coisas que fazem parte ali, estão agregadas às bem-aventuranças, jejum, esmola e oração, essas grandes obras de misericórdia espirituais e corporais que nos coloca nessa dimensão de santidade e tudo mais, né? Esse aqui é um exemplo, mas tudo que nós vamos fazer
na seara do Senhor, nós precisamos fazer pelo objetivo certo. E qual é o objetivo certo? Nós poderíamos nos perguntar aqui nesta meditação. Ora, tudo precisa ser para maior glória de Deus. Maior glória de Deus. Quando eu peço, por exemplo, aqui like e que compartilhe e que se inscreva no canal, eu sei que tem muitas pessoas que fazem isso na internet hoje, mas fazem para se autopromover, para ficarem famosas e conhecidas. Esse seria um modo errado de fazer um canal crescer. Quando a gente, por exemplo, vai fazer jejum, esmola e oração, se isso é para um engrandecimento pessoal nosso, também esse é o modo errado de fazer isso. Tudo precisa ser, segundo aquilo que Santo Inácio de Loyola dizia, tudo para a maior glória de Deus. Eu até esses dias troquei a capa do canal, coloquei lá, né? Coloquei até em latim, tudo para a maior glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Esse é o meio pelo qual nós devemos fazer todas as coisas. Se nós fazemos alguma coisa, se nós vamos pregar a palavra de Deus, uma pessoa que prega muito bem a palavra de Deus, e se isso for para autopromover ela, então é melhor que não pregue. É melhor que fique quieto, porque a vaidade é o fermento do demônio. Ela vem para poder desterrar toda boa obra. Quantos irmãos começaram muito bem e acabaram muito mal, porque no meio do processo, Deus foi colocando dons, Deus foi colocando talentos, Deus foi colocando muitas realidades, foi enchendo aquele coração, foi dando capacidades, aumentando as capacidades naturais e colocando as capacidades sobrenaturais, elevando a graça em nós, e as pessoas cresceram muito, mas chega um determinado momento que as pessoas esquecem do porquê que elas estão fazendo aquilo. Ora, a pregação, um canal, seja lá o que for, uma obra de misericórdia, uma obra de caridade, tudo precisa ser para a glória de Deus, para a maior glória de Deus. Se nós não fazemos para a maior glória de Deus, até mesmo Jesus fala da oração, imagina, né? A oração, que é algo mais importante. Se a nossa oração nos coloca na vaidade, para que as pessoas olhem e digam, olha como que fulano ora bem, já acabou tudo. Já deu tudo errado. Não pode ser. Esse não pode ser o objetivo. Então, nada, não se trata de nós. Nós precisamos lembrar a nós mesmos, porque estamos feridos pelo pecado original a todo tempo, que não se trata de nós, meus irmãos. Se trata do Senhor. Tudo é por Ele, com Ele e para Ele. Ele mesmo diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Se a árvore, o galho da árvore não tiver enxertado na videira, que é Jesus, então está tudo perdido. O máximo que a gente consegue fazer sozinho é coisa errada, é pecar, porque tudo é obra da graça. Então tudo precisa ser para a maior glória de Deus. Se nós estamos jejuando, que a gente não toque a trombeta, como diz aqui o texto do Evangelho, ninguém precisa saber. Quando a gente faz os nossos propósitos, por exemplo, para a quaresma, ou para um retiro, ou para aquilo, e se a gente sai contando para todo mundo, já ganhamos a nossa recompensa, diz o Evangelho de hoje. Não, nós precisamos deixar isso em segredo, porque aquele que vê o oculto do nosso coração, aquele que sonda, como diz o Salmo 138, aquele que sonda os nossos rins, aquele que sonda a nossa alma, se a gente sobe até o céu, Ele está lá. Se a gente desce aos abismos, lá está o Senhor. Ele que nos conhece por dentro, muito melhor do que nós mesmos. Ele nos conhece, Ele nos dará a recompensa. Então, se a gente faz essas coisas para o nosso engrandecimento e não para a maior glória de Deus, seja até mesmo a oração, seja o jejum, né? E a gente sai contando os propósitos, né? Já ganhamos a nossa recompensa. Seja também a caridade. Quantas pessoas fazem caridades, e fazem mesmo, e fazem muito bem feitas, mas depois precisa colocar no holofote, precisa colocar nos outdoor da vida, precisa proclamar dos telhados aquilo que ela fez.
Jesus diz que quem procede assim já ganhou a sua recompensa. Nós precisamos simplesmente fazer todas as coisas para sermos vistos por Deus. Inclusive, São João da Cruz diz que a gente precisa ser, inclusive, esquecido pelos outros. São João da Cruz, ele dá ainda um passo a mais ainda nessa questão. E ele diz que nós precisamos ser vistos por Deus e esquecido e desprezado pelas pessoas. Quão bom é, né? E aqui eu me lembro, encerrando, né, a nossa meditação, eu me lembro de São Francisco de Assis. Ele diz, aonde está a perfeita alegria? Ele fala de um monte de coisas. Os irmãos vão perguntando para ele e a perfeita alegria, um lá diz que está na alta santidade. São Francisco, não. E foram falando muitas coisas. E São Francisco de Assis diz que a perfeita alegria está depois que a gente tiver feito tudo aquilo que nos foi pedido por Deus. Depois que a gente tiver feito toda a nossa vida. E que um monge, por exemplo, ele dá o exemplo do monge porque ele é um religioso, né? Depois de ter feito tudo, ele bater na porta do mosteiro, aonde estão os irmãos lá dentro, ele está cá no frio e de lá de dentro a porta não for aberta para ele e ele ser desprezado depois de ter feito todo o bem pelas pessoas e até pelaquela ordem. São Francisco de Assis diz, aí está a perfeita alegria. Então, nós não buscamos o nosso reconhecimento. Nós não buscamos o reconhecimento humano. Nós não buscamos elogios. Tudo que nós fazemos, precisamos fazer para a maior glória de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.